Você quer ficar à frente de 99% das pessoas no mundo? Parece uma meta muito ambiciosa, mas na verdade é mais simples do que parece. Não vou falar para vocês esses negócios de metas, objetivos, disciplina, acorde tanto horário da manhã, tome banho gelado. Não é isso que eu vou falar aqui. Eu vou falar exatamente o que as pessoas ricas fizeram na vida delas, sem esse negócio de blá blá blá, esses hábitos aí que muita gente tá falando que é isso que vai fazer você enriquecer, sendo que todo mundo começa a fazer e mesmo assim não enriquece. Bora explorar o que faz a diferença para você conseguir alcançar o que poucas pessoas conseguem. Pela internet, se você pesquisa, provavelmente você vai ficar encontrando alguns vídeos falando sobre agir como se fosse um monge, meditar, parte de você estabelecer bem seus objetivos, evitar distrações, mas você acha mesmo que a maioria das pessoas não fazem a mesma coisa? Sei lá, um professor, um trabalhador aí na rua, um comerciante, um advogado, um cara que trabalha como médico, seja qual profissão for, eles vão ter o objetivo, vão estabelecer metas e vão ser disciplinados com o seu serviço, assim como todos são. E por que eles não conseguem resultados que poucas pessoas conseguem conseguir, como os bilionários, ou mesmo a gente vê aí astros de Hollywood? O que eles fizeram para chegar nesse objetivo final e você também pode fazer dentro da sua realidade? Nisso, com muita pesquisa e estudo através de artigos científicos também, assim como lendo livros, já que eu consegui ler bastante livros na minha vida, eu resumi em 3 pontos. O primeiro deles é ter uma ideia contrária. Por que eu digo isso? Se você vê a maioria das pessoas, você vai perceber que elas seguem um determinado fluxo, ou seja, o que é mais popular e amplamente aceito provavelmente tem a tendência maior de ser seguida. E você tendo uma ideia contrária é aquilo que vai contra essa ideia popular, essa ideia mais comum. Nisso, pensar de forma contrária, basicamente você está questionando o status quo e considerando possibilidades que os outros não estão conseguindo ver. Em seguida, vamos para o segundo ponto, que é você estar certo nessa ideia, porque muitas pessoas podem sim ter ideias contrárias, essas conspirações que o povo fala, mas ela pode estar errada. E o segredo é você conseguir achar uma ideia contrária que esteja certa. E é muito difícil acontecer isso. A gente viu aí Edison, o Bill Gates, o Warren Buffett e muitos outros que conseguiram sucesso porque tiveram uma ideia contrária e estavam certos nela. Guilherme, mas eu não vou conseguir estar certo na hora. Óbvio que você não vai conseguir. Você ter uma ideia contrária, tentar executá-la e ver que deu errado já é um passo, porque daí você vai aprender que ideias parecidas com aquela provavelmente não vão dar certo. Ou mesmo você entende o que foi o erro e tenta mudar e alterar e seguir a ideia contrária, mas de outra forma, e vai tentando. Através de várias ideias contrárias que você vai conseguir achar a ideia contrária que é certa. Não é de primeira. Então o segredo vai estar quando você conseguir encontrar uma ideia contrária que realmente tenha valor. O terceiro ponto é você executar essa ideia massivamente, porque não basta você ter a ideia e estar certo, mas precisa executar muito ela. Inclusive, é isso aí que mais as pessoas observam. Às vezes, ser disciplinado, ter um objetivo, acordar cedo, comer saudável, todas essas coisas, na verdade, é mais a execução do negócio do que os outros 2 primeiros pontos que são muito importantes. A ideia contrária é estar certo nessa ideia. Depois, a execução. Então, a maioria dos coaches aí ou das pessoas acabam falando sobre apenas a parte de execução e não citando as outras coisas que tiveram antes disso. Porque se a gente olha pelo próprio Bill Gates, o que ele comia, o que ele fazia, ele não acordava de manhã muito cedo ou mesmo comia só alimentos saudáveis, fazia exercício, não. O hábito dele era totalmente junk food, que a gente fala, né? Aquelas comidas mais não tão saudáveis. O Warren Buffett sempre bebe só coquinha e come só McDonald's todo dia de manhã, tal. Então perceba, essas pessoas, claro que elas não são exemplos a se seguir no sentido de saúde, mas no sentido de encontrar uma ideia que era contraditória na época e depois acertar nela e executar massivamente, eles conseguiram uma riqueza muito grande, porque eles resolveram um problema da sociedade. Quando você consegue descobrir uma ideia contrária que dá certo e executa massivamente, você resolve um baita problema. E esse baita problema tem um valor. E nisso que você ganha, entende? Porque você entrega um baita valor para a sociedade e ao mesmo tempo a sociedade te devolve com muito dinheiro. Porém, nessa execução, óbvio, você vai ter que investir tempo, recursos, energia. Então, como a gente tem horas limitadas do dia, você vai ter que reservar talvez uma hora fora do seu serviço principal ou mesmo dentro do seu trabalho, né? Se você tiver uma ideia contrária que esteja batendo e contemple algo do que você já faz, aí você pode fazer no interim, quando tiver um horário vago, coisa do tipo. Vamos, por exemplo, do Steve Jobs mesmo, que eu já tinha citado para vocês. Foi os hábitos extraordinários
extraordinários dele, que fez com que hoje a gente conseguisse ter esses computadores com uma grafia muito boa, né, com um design bem legal, finos, sofisticados. Não, ele que começou com essa ideia, porque ele estava lá atrás fazendo um pouco de caligrafia, estudando um pouco a parte de como escreve, essas coisas assim, né? E daí ele conseguiu juntar esse conhecimento dele, ou seja, interdisciplinar, com a parte de computação, que ele já era bom, que ele já entendia um pouco, e depois conseguiu gestionar bem uma equipe para poder construir esse negócio que, na época, era muito ideia contrária, você imaginar que todo mundo ia ter um computador dentro do seu escritório em cima da mesa. Antes o computador era muito grande, não era tão sofisticado, não era tão bonito e tão fácil de se utilizar, eram só aquelas pessoas mais avançadas, né, que podiam ter acesso à criptografia, ou mesmo a partes de programação e algoritmo, que hoje a gente consegue de forma muito intuitiva, através do celular, através do computador, e tudo começou graças a essa ideia contrária do Steve Jobs, dele imaginar, não, tem como todo mundo ter seu computador em cima da mesa e dentro do seu escritório utilizando. Primeiro ele conseguiu essa ideia, ele estava certo, felizmente, dessa ideia, mas provavelmente ele teve muitas outras anteriores que não deram certo, mas para conseguir essa daí que deu certo, e em seguida ele executou massivamente, com uma boa equipe, estudou bem o negócio, evoluiu, melhorou, aprimorou, revolucionando assim o setor de tecnologia. Outro exemplo, o Warren Buffett, que eu também falei para vocês. O cara simplesmente ele come McDonald's de manhã, bebe Coca-Cola pela vida toda dele, às vezes nem bebe Coca-Cola zero. O cara tá vivo há mais de 90 anos, investe há mais de 60 e simplesmente o que ele fez de ideia contrária? Identificou empresas subvalorizadas que outros estavam ignorando, investiu nelas e teve paciência para colher os frutos, o que muitas pessoas acabam não fazendo. E assim se tornou o maior investidor do mundo, que a gente vê aí dos maiores tempos, né? Imagina, 60 anos investindo. O retorno da carteira dele deu em média, se a gente coloca, comparando até com o S&P500, destruiu o S&P500, dá uma média de uns 19%, às vezes até mais, dependendo de quando você pegar o período. E isso a gente está falando ao ano. Imagina só, cada ano que passa você ganhando 19%, 19%, 19% e assim sucessivamente. Tem como você se expor na carteira dele com apenas R$30. Se você ainda não sabe, saiba que você está perdendo tempo, viu? Então entra na minha plataforma que lá eu ensino do zero, tem toda uma equipe para te auxiliar, para ajudar você a montar sua carteira, todo o conteúdo para você conseguir com o seu próprio dinheiro, do seu suor, você conseguir fazer com que ele se multiplique, porque a ideia é exatamente essa. A gente ganha dinheiro, investe e tem paciência para ele se multiplicar, para depois a gente ter maior conforto. São esses 3 passos. E a parte de investir é a que eu posso te ajudar. Dentro da minha plataforma, basicamente eu coloco tudo que tem na minha cabeça, sem dizer recursos. Você pode ter um suporte mais personalizado, porque tem eu e minha equipe para te auxiliar. E inúmeras outras ferramentas, inteligência artificial implementada para investimentos, não apenas uma inteligência artificial que fica ali, você pergunta e às vezes sai uma coisa que não tem nada a ver. Não, é específica de acordo com o conteúdo que tem dentro da plataforma. Então sim, tem como você se expor na carteira do maior investidor do mundo com apenas 30, 50 reais, simplesmente comprando um ativo. Se você tem curiosidade sobre isso e também deseja investir em muitos outros ativos, que é possível você investir com pouco dinheiro, entra lá na minha plataforma que eu falo lá. E já falando de mim, eu posso passar pela minha própria experiência. Como que eu utilizei esses 3 pontos? Primeiro, a ideia contrária. Simplesmente antes, no Brasil, né, não tinha tanta educação financeira, principalmente quando eu comecei. Ainda não tem tanto. É em torno de 5% da população que investe. Se compara com os Estados Unidos, 60%. Compara com o Reino Unido, Austrália, Japão, acima de 40% esses países. E o Brasil tem 5% da população investidora. Ah, é falta de dinheiro, Guilherme. Não, não é falta de dinheiro. O povo que recebe Bolsa Família fica apostando. Como que não pode colocar 10 reais, 5 reais em investimento? Sim, tem ativos que você consegue investir com 10 reais. Inclusive sendo sócio de empresas como Itaú, um baita banco. Itaúsa, por exemplo, custa em torno de 10 reais e você consegue ser sócio de um bancão aí, o Itaú, porque ela tem parte desse banco. E tem muitos outros exemplos que a gente pode dar. Não é o foco aqui, mas entendo que o primeiro passo foi a ideia contrária. Simplesmente buscar trazer educação financeira para as pessoas e não da forma que antes era ensinado. Ah, cobrando taxa para a pessoa. Ah, não, eu faço investimento para você, dá o dinheiro para mim. Ou mesmo tentando assessorar de um jeito que você ganha porcentagem do patrimônio total da pessoa. Não, não é isso.
Eu falei para ela mesmo aprender a investir, não dar o dinheiro nenhum para mim. Eu simplesmente ensino a pessoa, ou seja, uma ideia totalmente contrária no passado. As pessoas falavam, nossa, Guilherme, você não vai ganhar dinheiro nenhum. Ou mesmo, nossa, Guilherme, por que você está fazendo isso? Por que você não cobra pela carteira da pessoa que você está ensinando? Não, eu só quero mostrar para ela como faz para pescar, como conseguir o peixe, qual que é o melhor anzol, qual que é o melhor rio, e ela faz o trabalho, entende? Porque eu não recomendo nenhum investimento para vocês. Cada pessoa tem sua experiência, tem sua vivência, tem seu conhecimento, e se você acha que você não tem conhecimento, você está muito enganado. Tenho certeza que tem empresas que você conhece e eu não conheço. Um exemplo, empresas que nós conhecemos, Coca-Cola, é uma baita empresa, com R$ 30 tem como a gente investir nela. Inclusive, está entre aquelas que nos últimos 25 anos veio aumentando seus dividendos consecutivamente. Aquilo lá que eu falei para vocês, né? De você poder receber um dinheirinho por ser sócio da empresa. Então, Coca-Cola tem como você ser sócio e receber esse dinheirinho em dólar. A partir de R$ 30 você já consegue investir. Então, não é tão difícil, pessoal. Qualquer pessoa pode começar a investir hoje em dia. Enfim, com essa ideia contrária, eu consegui atingir maior quantidade de pessoas. Também utilizei do digital para ganhar maior escala, que no início é bem difícil você conseguir crescer no digital. Então, demanda paciência, assim como os investimentos, né? Porque eu trouxe educação financeira no sentido de longo prazo, não aquele negócio de day trade, que mais de 95%, 98% das pessoas perdem dinheiro. Não, esse negócio é picaretagem. Eu já digo para vocês, não invistam pensando a curto prazo, nessas rendas variáveis, por exemplo. Não, renda variável é para você investir pensando no longo prazo. Curto prazo é renda fixa e mesmo assim não tem aquele retorno explosivo, porque os juros compostos depende muito do tempo. Quanto mais tempo você deixa seu dinheiro rendendo, maior será seu retorno. Então, utilizar a seu favor o tempo, assim como o Warren Buffett, tem como vocês utilizarem. Basicamente, essa foi uma ideia contrária. Trazer educação financeira para um país que não tinha e não valorizava tanto isso e pensando a longo prazo, não pensando em cobrar das pessoas e ganhar por cima delas. Simplesmente eu cobrava pelo conhecimento e a pessoa aprendia. Hoje a gente tem uma equipe especializada para poder te ajudar, inteligência artificial implementada para isso, outros tipos de recurso e muitas diferenciações aí que a gente vem trazendo para os próximos anos. Todavia, tudo começou com a ideia contrária, depois a gente viu que estava certa, porque mais pessoas começaram a querer vir, aprender, tiveram retorno, não foi à toa, né? Tem muitas pessoas aí, tem clientes meus que faz mais de 4 anos que tá comigo e simplesmente multiplicaram o capital até maior do que eu multipliquei, por isso mesmo que eu falo, eu multiplico o meu capital, multiplicou por nos últimos 4 anos mais de 100% em dólar, mas você pode muito bem multiplicar mais do que isso. Então todo mundo tem como ganhar nos investimentos. É onde a gente consegue construir riqueza de forma mais democrática possível. Já que se eu compro uma ação e você também comprar ela e mais demanda se gera por ela, vai se valorizar, eu sou sócio dela, você também é, então nós dois podemos vender por um preço maior, enquanto uma outra pessoa talvez quer manter e coisa do tipo, entende? São negócios que a gente está colocando dinheiro. Então se o negócio é bom, é sustentável, tem as análises que você tem que realizar por trás que eu ensino na plataforma, mas se você analisa tudo e peneira as empresas, os negócios, os ativos que você está colocando, simplesmente você vai ter uma carteira sólida e no longo prazo você vai retornar cada vez mais dinheiro para o seu bolso. Exatamente isso que aconteceu e foi o segundo ponto. Minha ideia contrária estava certa. E depois eu executei massivamente, trabalhando mais de 12 horas por dia, basicamente é o que eu faço hoje em dia também, de domingo a domingo, sempre lá com a equipe, parte estratégica, gravação de vídeo, edição, eu ajudo também, tem as partes da plataforma, implementação, suporte, tem muitas outras funções que eu acabo fazendo, tudo para poder entregar o melhor produto, o melhor serviço possível para vocês. E você também consegue descobrir uma coisa dentro do seu nicho que é uma ideia contrária, as pessoas acabam não observando tanto porque está dentro da sua expertise. Um exemplo, um amigo meu que eu acabei também fazendo consultoria financeira para ele trabalhava na parte mais operária, de obras, coisas do tipo. Tinha uma determinada empresa que ele utilizava, das ferramentas dele, que eu nem conhecia, e simplesmente ele conhecia, e ele via que todo mundo, todo lugar que ele ia, dos amigos dele, das pessoas que trabalhavam no mesmo lugar que ele, utilizavam da mesma ferramenta, utilizavam da mesma empresa, e ele foi perguntar para as pessoas,
por que vocês utilizam isso, aquilo? Se questionar, sabe? Simplesmente ele percebeu que aquela empresa tinha um diferencial. Ah, era mais fácil de pegar, era mais seguro, era mais leve, ou coisa do tipo. Então ele viu que essa empresa tinha um diferencial na parte real da economia. Agora, com a educação financeira que eu passei para ele, simplesmente ele foi pesquisar sobre a empresa, utilizou das melhores ferramentas que a gente deixa lá na plataforma, e daí ele conseguiu descobrir que era uma boa empresa e tinha aplicabilidade na economia real. Ele via no dia a dia. Então, se o produto começasse a ficar ruim ou o serviço, ele ia perceber diretamente, e daí ele iria ver a empresa, né? Mas no longo prazo, a tendência é que aquilo que já está dando certo continue a dar certo. Simplesmente ele investiu nessa empresa há mais de um ano aí, ele está ganhando dinheiro com ela e provavelmente para os próximos e próximos, porque ela já existe há mais de 20 anos. E sabe qual empresa que eu estou falando? A 3M. A 3M é uma baita empresa, ao meu ver. Ela apresenta crescimento de receita, crescimento de lucro, bem interessante. Pode passar uma dificuldade ali ou aqui, mas eu não acho que no curto prazo, médio prazo, no longo prazo pode acontecer qualquer coisa. Mas eu não acho que, vendo atualmente a empresa, que ela vai falir ano que vem. Não, é muito difícil acontecer isso. E mesmo se aconteça, o importante é não colocar o dinheiro só nela. Mesmo você acreditando na empresa, você pensar em diversificar, colocar um pouco em cada empresa, tal. Foi exatamente isso que ele fez e eu não fiz nenhuma recomendação. Ele conseguiu buscar o próprio peixe, simplesmente observando melhor o ambiente. Então você tem como você fazer isso. E como que você ganha mais dinheiro para poder investir cada vez mais? Exatamente seguindo esses 3 pontos que eu falei para você. Ideia contrária, estar certo nessa ideia contrária e em seguida ir executando massivamente essa ideia. Nisso você já vai conseguir ganhar mais e daí você investe. Já vai estar em menos de 1% da população, porque ganhando muito e investindo, pode ter certeza que você já está na minoria. Agora, um adendo que eu tenho para dizer para vocês. Execução não é tudo. Percebam, tem os 3 pontos. Então não basta você apenas executar. É importante sua ideia ser bem coerente. A execução é só uma parte da equação. Ah, Guilherme, mas não é tão simples assim. Óbvio que não é tão simples. Tem desafios por você ser contrário, por você pensar de forma contrária às outras pessoas. E aqui eu também listei alguns deles que eu passei e também essas pessoas acabaram passando. Pode ver aí o próprio Elon Musk que a gente vê. Ele conseguiu mandar foguetes para fora da Terra, foguete da ré. Mas muito daquelas pessoas que ele era muito fã criticavam ele, falando que ele era louco, que o negócio que ele tá fazendo ele simplesmente está gastando dinheiro e queimando dinheiro. Da onde já se viu? Não, ele só tava tendo uma ideia contrária, que ele acreditava que foguete tinha como dar ré. E realmente deu, ele conseguiu. Por isso ele ganhou muito dinheiro. Muitos investidores quiseram aportar nessa ideia que agora praticamente só ele consegue. Então tenha em mente que você vai ter resistência e incompreensão das outras pessoas. Vai enfrentar críticas, ceticismo e também às vezes afastamento de pessoas queridas. Eu perdi muitos amigos depois que eu comecei a empreender, a me arriscar mais. Com certeza, tive retorno financeiro, mas em parte de amizades, colegas, acabei perdendo bastante o contato. Já por conta disso, por conta desses desafios que a gente acaba enfrentando, porque a gente tem que trabalhar mais, ou mesmo tem que seguir uma ideia que os outros não são de acordo, e por conta disso acabam se afastando, são ideologias, princípios diferentes. Eu mesmo não saía, falava não para todo mundo e começava só a trabalhar, porque eu tinha muita coisa para fazer, eu não tinha equipe no início, simplesmente eu tinha que fazer tudo e eram muitas funções na parte de educação financeira, montar plataforma ou mesmo realizar as análises, era tudo eu que tinha que fazer, simplesmente para pegar as melhores ferramentas, poder passar cada vez um melhor serviço para os meus clientes. Então demandava muita hora e isso daí fez com que eu falasse não para muita gente. Então às vezes ser um pouco egoísta pode sim te beneficiar, claro que não totalmente egoísta no sentido, não vou ajudar ninguém, nossa, não vou fazer filantropia, não nesse sentido, eu tô falando no sentido profissional. Falar não às vezes é necessário para o seu crescimento, para o seu bem, para o bem da sua família. Imagina só, sua mulher ou marido tá precisando de alguma coisa, simplesmente você tá querendo gastar só para falar sim para um amigo ou para uma colega lá, e daí sua família que tá precisando, você não guarda dinheiro, você não investe para ver eles bem no futuro. Tenho certeza que o seu parceiro ou parceira tem sonhos, e esses sonhos você não quer realizar para eles? Para você poder realizar, você precisa economizar, você precisa ganhar mais, você precisa encontrar uma ideia contrária dentro do seu serviço ou mesmo no empreendedorismo para conseguir alavancar o valor que você consegue entregar naquela mesma coisa que faz. Vamos para o segundo desafio que eu passei e vocês também podem passar, né? Provavelmente e muitos outros aí que tiveram mais sucesso também passaram. O risco de você estar errado. Esse risco sempre vai estar com você porque você
está tentando ideias contrárias e às vezes essas ideias contrárias já são contrárias por uma razão, por não terem dado certo, alguém já ter tentado e não ter dado certo. Ah, mas quer dizer que por outra pessoa ter tentado e ter dado errado, vai dar errado para você? Pode ser que não, pode ser que você consiga expressar de uma outra forma, fazer com processos diferentes, tem tudo essa diferenciação. Antigamente também teve ideias de carros elétricos. Por que hoje em dia que vingou com a Tesla, com a BYD e várias empresas aí? Porque é momentos diferentes. Então, simplesmente, se essas pessoas que analisaram lá atrás, lá no século XX, que teve ideias de carros elétricos, tentaram e as empresas não cresceram, essas pessoas que começaram agora, no século XXI, tenho certeza que elas tinham noção disso. E mesmo assim, elas começaram do zero. Por quê? Perceberam que poderia ser um outro momento, com outros processos, custos menores, talvez, melhor procura. Portanto, ter ideias contrárias significa que constantemente você pode estar errado, mas faz parte do processo para com que você possa encontrar aquela que faz realmente a diferença para as pessoas. E quando eu falo pessoas, é no sentido dos seus clientes, para quem você vai fornecer aquele produto, serviço ou mesmo o seu tempo a fim de ganhar dinheiro. Ah, Guilherme, mas você está falando para mim que eu vou ser melhor que 99% das pessoas só em questão de dinheiro? Eu vou ficar mais rico? Vou fazer parte do 1% mais rico? Não necessariamente. A gente já vai entrar nessa parte do que é sucesso para você, do que é você se diferenciar e estar melhor no que de 99% das pessoas. Você quer estar mais rico? Você quer estar mais rica? Você quer ser melhor em determinada área? Você quer ser mais atlético ou atlética? Depende muito do seu objetivo. Então o sucesso está alinhado naquilo que realmente você está querendo fazer. Então buscar ideias contrárias dentro disso, é aí sim que você vai conseguir se diferenciar. Já o terceiro obstáculo que eu passei e eu falo para vocês que pode ser que vocês passem, é o isolamento. Pensar de forma diferente pode ser muito solitário. Você precisa ter convicção e resiliência para se manter firme, se manter consistente, executando e acreditando naquela ideia que você acredita que contrária, que vai estar certa, né? Você tem que ver resultados, acompanhar métricas. Ah, você está fazendo durante 3 anos aquilo e mesmo assim não está tendo resultado, ou teve algum resultado assim para poder mensurar que teve melhoria, alguém está aceitando, mas não, você não teve nada. Você viu que as pessoas não estão dando valor e realmente não funciona. Aí você muda de ideia, já demorou muito tempo, né? Por isso mesmo que tem aquela frase de você fazer algo rápido para com que se você errar, você erre rápido e aprenda e já recomece uma outra coisa, entendeu? O legal é você errar rápido. Comigo, por exemplo, já dando resumo desses 3 obstáculos, né? Eu tentei outras empresas antes da parte de educação financeira, óbvio. Claro que eu sempre tive facilidade com raciocínio lógico, com investimentos, eu já investia. A diferença é que o investimento em si, a educação financeira, foi por acaso. Foi eu ajudando um ali ou aqui, que daí eu percebi que eu consegui uma grana, porque teve um amigo meu lá na França, quando eu estava fazendo intercâmbio, que simplesmente eu ajudei ele a investir, e daí ele retornou uma grana para mim sem mesmo eu pedir. E ele falou, nossa, você podia cobrar por isso, Gui, caramba, você ensina muito bem, porque eu já tinha uma didática por conta de eu ter dado aula já em pré-vestibular, lá na Unesp, de forma filantrópica, né, tem curso voluntário para alunos de escola pública, e daí a gente fornece, os alunos da faculdade em si, da Unesp, fornece essa educação, gera bicho, que se chama, inclusive, para quem é da região de Sorocaba, ou em outras regiões que tem Unesp, provavelmente pode ter o Gerabicho, e daí a gente consegue ajudar de forma voluntária dando aulas. Eu dava aula de biologia, também poderia pegar uma física, mas eu gosto bastante de biologia, né? Totalmente diferente da área que eu me formei, que é engenharia mecatrônica, porém, eu gosto dessa parte interdisciplinar, inclusive foi uma das coisas que me ajudou muito no sentido de educação financeira e de investimentos, porque eu consigo passar investimentos tanto que são do meu nicho, quanto no nicho de diferente outras pessoas. Essa é uma das peculiaridades que é importante você ter, a parte de interdisciplinaridade, porque isso daí faz com que você consiga observar melhor as ideias e às vezes já identificar quais que das contrárias que você viu que tem chance de mais dar certo ou não, ou mesmo pegar algo que está em um determinado nicho, passar para o outro, replicar aquilo. Muitas empresas acabaram fazendo isso. Tem empresas alemãs mesmo, copiaram empresas dos Estados Unidos e replicaram naquele país e simplesmente ganharam muito dinheiro. Tem uns gêmeos aí que eles acabaram ganhando bastante dinheiro com isso. Tem várias histórias que você encontra pela internet. Por quê? Simplesmente eles pegaram uma ideia contrária do país deles, que já estava funcionando em outro país, então provavelmente já tem resultado, já está dando certo, e daí ele pegou e replicou para o país dele. Deu resultado, certo? Porque já estava dando certo antes, a ideia era contrária no país dele. Simplesmente ele aplicou massivamente e conseguiu um retorno abusivo. Você pode fazer o mesmo, porém tenha em mente
desses obstáculos, igual eu falei. Resumindo, a parte de você sofrer resistência e incompreensão pela maioria das pessoas, principalmente talvez de pessoas que você ama ou seus familiares. E em seguida tem a questão do risco de estar errado e o isolamento, né? Que pensar de forma diferente pode ser bem solitário e necessita uma alta convicção e resiliência de que realmente vai dar certo e você acredita naquilo. Ah, beleza, Guilherme, mas e daí? Se eu consigo, o sucesso vai me trazer felicidade? Eu conseguir realizar e conseguir executar massivamente, ter um resultado financeiro, seja qual resultado que eu queira, parte corporal mesmo, ou na minha profissão, evoluir no meu cargo, conseguir atingir novos níveis de responsabilidade, seja qual o nível de sucesso, né? Já como eu perguntei para vocês, qual que é o seu nível de sucesso que você quer conquistar. Mas enfim, você conquistou ele. Esse sucesso vai fazer com que eu fique mais feliz? Não necessariamente. Já tem estudos que comprovam isso. O sucesso, ele só vai amplificar aquilo que você já é. Então, por exemplo, se você é uma pessoa já insatisfeita com tudo da sua vida, provavelmente com o sucesso você vai achar coisas para ser insatisfeito ou insatisfeita. Da mesma forma que se você tem relacionamentos sólidos, provavelmente quando você tiver sucesso, você vai manter esses relacionamentos sólidos. Por quê? Porque ele amplifica apenas aquilo que você já é. Então, torna mais forte as coisas boas e também torna pior as coisas ruins. Por isso mesmo que tem grandes pessoas ricas que fazem muita merda aí, porque amplificou a merda que eles já eram. Agora, aquelas pessoas boas simplesmente amplificam cada vez mais e elas conseguem realizar talvez doações ou projetos sociais. O Bill Gates mesmo fez vários tipos de filantropia, simplesmente porque antes ele já fazia. Então perceba, simplesmente amplificou. O sucesso amplifica a sua essência e não é um remédio para todos os seus problemas. Por fim, qual que é a conclusão final que eu deixo aqui? Antes de você buscar ser melhor que 99% das pessoas, reflita sobre suas motivações. Pergunte agora para você, responda aí. Pode colocar no seu celular, pode colocar nos comentários, pode colocar em lugar que você quiser, mas responda essas perguntas que eu vou falar agora. Por que quero alcançar esse nível de sucesso? O que o sucesso significa para mim? Estou disposto ou disposta a enfrentar os desafios de pensar e agir de forma contrária? Então talvez a pergunta mais importante não seja como eu vou conseguir me tornar melhor que 99% das pessoas, mas sim o que vai trazer realmente realização e felicidade na sua vida. Então encontrar sua própria definição de sucesso alinhado com os seus princípios, com os seus valores e estar disposto ou disposta a pensar de forma diferente, pode sim alavancar mais ainda e acelerar esse processo para você alcançar esse tal sucesso que você tanto quer conquistar. Essa é a real combinação que vai fazer diferença na sua vida. Se vocês tiveram alguma dúvida em relação à minha plataforma mesmo, ou em relação a esse assunto, coloca aí nos comentários e responde uma das 3 perguntas que eu falei aqui para vocês. Responde nos comentários que a gente vai discutir um pouquinho. É interessante saber a visão de vocês. Eu também expus um pouco das minhas experiências pessoais, bem como a história de muitos outros aí de sucesso, como Steve Jobs, Warren Buffett, e poderíamos citar vários outros que seguiram os 3 pontos de pensar de forma diferente, acertar nessa ideia, né, que está pensando de forma diferente, e depois executar massivamente ela. Muito obrigado pela atenção, se inscreve no canal, não esquece que vídeo novo todo dia tem por aqui, e até a próxima.